Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista do Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais e eu tenho um imenso prazer de receber aqui o Dr. Juarez Furtado, ele que é um médico homeopata, também um médico antroposófico e pediatra, né? E tem assim, nós conversávamos aqui em off, ele estava me relatando um pouco do trabalho dele, certamente vai trazer aqui reflexões muitíssimo importantes. Doutor Juarez, grande prazer estar aqui. Prazer, obrigado pelo convite, Wallace. Inicialmente, eu gostaria de trazer uma reflexão mais ampla do modelo que a gente vive hoje de saúde, que quando eu olho para as estatísticas de 80% aproximadamente de pessoas morrendo com doenças crônicas, isso para mim fica claro que a gente tem um modelo ineficiente, ineficaz para cuidar do ser humano, né? A cronicidade, a pessoa adoece e passa a vida toda ali sem sair da doença, né? Como é que você, com a sua experiência e prática médica aí, atuante em várias áreas, dentro de uma visão mais ampla do ser humano, como é que você enxerga essa realidade hoje? Então, Wallace, é muito interessante porque assim, o nosso modelo na faculdade, a gente tem um modelo reducionista. É um modelo que trabalha em cima de uma anatomia e de uma fisiologia limitada do ser humano. Na verdade, a própria leitura da física quântica hoje abre canais aonde você sai da estrutura atômica ou da matéria e consegue entender, além da física, a metafísica e esses campos energéticos e todo o movimento que está por trás dessa matéria, né? Então, realmente a medicina está em crise e não é à toa que a gente está observando justamente esse aumento das cronicidades. E isso é interessante para a indústria farmacêutica, é interessante para todo um contexto, a gente manter ou controlar algumas doenças, só que isso não traz aquele maior, digamos assim, elan de quem atua na área da medicina ou na área terapêutica, que é promover a cura do paciente. Então, nesses 20 anos eu tenho observado que, e eu procurei, saindo da faculdade, ter um entendimento maior da natureza humana. Eu acho que como a gente, quando lida com terapia, com tratamento de ser humano, a gente tem que ter uma consciência de quem é a natureza humana. E nós vamos entrar não só no aspecto físico, nós entramos na metafísica, nós vamos falar de energia, não vamos falar só de matéria. Então, e eu fui nessa minha escalada desses 20 e poucos anos, justamente trazendo instrumentos para poder ter uma atitude terapêutica melhor com quem nos procura. Muito bom. Para esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, você poderia falar qual é a base da medicina antroposófica? Então, a medicina antroposófica foi muito interessante porque ela na verdade, que salvou o meu caminhar médico dentro do início da faculdade. Eu me deparei com um livro de medicina antroposófica e ali sim eu consegui ver um ser humano completo. Ver um ser humano que ia até um nível que a gente chama metafísico. Dentro da antroposofia, você vê um ser humano que se relaciona com a natureza de fora, Wallace. Aquilo que, na verdade, nos primórdios dos estudos ou das atitudes terapêuticas que se tinha, aonde você observava que realmente elementos da natureza atuavam e tocavam no ser humano, esse tipo de olhar a antroposofia veio trazer. Então, na medicina antroposófica, que nasceu no início do século, Rudolf Steiner, e o austríaco-alemão e depois seus seguidores, eles trouxeram uma clareza e vieram trazer justamente uma anatomia, uma fisiologia diferente e veio trazer uma visão que lá Hipócrates já trazia, né? Quando ele se relacionou, por exemplo, à teoria dos 4 humores, ele trouxe a ideia dos 4 elementos. Isso Rudolf Steiner traz e faz essa relação. Na verdade, o ser humano, Wallace, ele é o resultado. Nós estamos num momento onde houve essa evolução e surgiu a possibilidade do ser humano estar aqui no planeta. Na verdade, tudo foi conduzido para estarmos aqui. E como a natureza veio sofrendo alterações, então nós vemos um reino mineral, surgindo um reino vegetal e depois um reino animal. Qualidades foram entrando nesse contexto do planeta Terra e isso nós temos dentro da gente. Então existe uma relação muito forte nossa com o reino mineral, com o reino vegetal e nós somos compostos e construídos por eles. E a antroposofia traz muito bem isso. E aí você tem uma leitura que vai desde o nível físico até um nível metafísico, até você vai até um nível espiritual dessa leitura. Isso com uma maneira, por exemplo, a antroposofia, antropo é homem, sofia, o estudo da sabedoria desse homem. E ela é uma ciência espiritual, ou seja, ela tem uma noção dessa metafísica ou desse ser humano que é espiritualizado, mas com um olhar científico, não um olhar religioso, que normalmente quando você fala de um espírito, você vai entender
Não, você vai lembrar de algo religioso, mas não o é. Ele é muito bem cientificamente conduzido. É excelente. Isso eu imagino que isso trouxe para você uma nova motivação, né? Porque o que nós observamos conversando com as pessoas que estão formadas, os médicos formados dentro da cultura meramente alopática, né? Então você tem uma formação que é muito matéria, e hoje a gente sabe que, na verdade, a matéria nós temos mais energia do que matéria, na verdade. A matéria é a pontinha do iceberg. É uma pontinha. Né? E Rudolf Steiner trazia um detalhe, que eu acho que é tão interessante. Ele dizia o seguinte, na verdade, no estudo você vai observar a substância, a matéria em si, o próprio nome diz, substância, ou seja, existe algo sobre aquela instância. E esse algo seriam esses campos energéticos, esses campos morfo que vão dar, digamos, a materialização de algo. E Rudolf Steiner sempre dizia isso, por isso que ela é uma ciência espiritual. A gente só consegue entender a metafísica estudando muito bem a física. Sim. Então, esse é a grande sacada. Por exemplo, eu vim fazendo toda essa minha leitura nesses 20 anos e cheguei a um momento em que eu tive que voltar ao estudo da química aprofundada, ao estudo, e aí a medicina funcional, ortomolecular veio trazer para mim a solidificação da matéria, digamos assim, e toda vez que eu vejo a matéria, a gente deve conseguir perceber o que levou a construir essa matéria. Sim. E desenvolver uma percepção que foi perdida há muito tempo. Você sabe que o ser humano, na época dos egípcios, lá para trás, nós tínhamos uma capacidade perceptiva, nós tínhamos, digamos assim, um espírito muito mais aberto e um olhar muito mais acordado, e a gente conseguia, por exemplo, um pajé, olha que coisa interessante, um pajé, ele sem ter digamos, uma universidade, ele tinha a percepção de relacionar o que estava acontecendo com o índio naquele momento, ir por meio do campo da natureza, observar que plantas que iriam tocar nesse corpo físico desse índio adoecido. Ele preparava um medicamento, ao mesmo tempo que ele preparava esse medicamento, ele proporcionava então ali a questão de nutrir um corpo vital, a parte física, um corpo vital. Ao mesmo tempo ele trabalhava, não sei se você lembra, com o uso do tabaco, por exemplo, onde fazia movimentos e assoprava no corpo desse índio. Na verdade, ele estava levando o elemento ar ali, ele estava tocando um campo ali, um campo chamado campo anímico, que era uma parte que a gente tem, né? Psicologia do latim vai dar alma. Então ele estava tocando na parte psicológica dele. Quando a gente fala de alma, é um corpo nosso que tem a ver com os sentimentos. Por isso que essa relação que se fala, né, da alma com os sentimentos e com a poesia, com tudo isso que traz o belo, digamos assim. E aí, ao mesmo tempo, ele tinha a cantoria, ele tinha as orações, que era, na verdade, o verbo, que é uma atuação do espírito, que fala diretamente ao eu daquele índio. Ou seja, ele tocava os 4 corpos naquela época, sem ter universidade nenhuma. Ele sabia que ele precisava medicar esse índio, da comunidade, nesses 4 níveis, que são os níveis que, por exemplo, a antroposofia nos traz. Que maravilha, né? Então eu fico imaginando que uma das limitações do nosso modelo totalmente focado na matéria é exatamente cartesiano, né? Exatamente essa desconexão. Quer dizer, você olhou para a matéria apenas, né? Olhou para essa ponta do iceberg e não percebe o que está atrás desse iceberg. Por trás. Então você nem olha para a causa, nem olha para o ser humano em si mesmo, né? E aí você reduz e você vai querer o quê? Remediar um sintoma, um efeito. E quando você faz isso, você pode muito bem, Wallace, por algum tempo, silenciar aquele corpo. Silenciar, inclusive, aquela fala daquele paciente. Muitas vezes o corpo, o que é a dor ou o que é a doença para um ser humano? Na verdade, muitas vezes vai doer no corpo dela aquilo que ela muitas vezes não tem conseguido colocar para fora. Nas ações, nos pensamentos, expressando nos sentimentos, na fala, no verbo. É óbvio que vai gritar no corpo físico, ele vai chegar a esse nível. E o que nós temos como terapeutas hoje é que acordar para esse tipo. O paciente hoje,
é o que estava se falando agora no encontro. O paciente hoje, ele só vai alcançar... Eu costumo dizer que eu, por exemplo, não tenho mais pacientes no consultório, Wallace. A gente não pode, eu não tenho mais pacientes. Eu tenho que ter atuantes no consultório. E eu convido o paciente, porque se ele não atuar comigo e achar que sentado, Wallace, na cadeira, receber uma receita para comprar a saúde dele na farmácia, ele nunca vai conseguir ter cura. Ele vai silenciar os gritos que o corpo dele está dando e que está dizendo para ele: mude algo, mude a maneira de sentir, a maneira de pensar, mude as vibrações, mude os teus spins, mude os teus átomos. E isso a gente tem que acordar. E o paciente tem esse poder. Né, Wallace? O paciente tem esse poder. A indústria, há muito tempo, a medicina, enfim, como a religião, sempre procurou ter um domínio, um poder em cima, né? E cresceu muito em cima disso. Né? Era a salvação, era deles. Então, isso não é uma coisa que... O poder está em cada um, porque o divino está em cada um. Claro. Porque nós somos co-criadores, nós temos, né? Nós somos imagem, né? Sim. Semelhança. Que maravilha. Então veja aí, gente, que nós temos aqui um médico. Eu fico muito feliz de ouvir o seu posicionamento, que é exatamente essa percepção do indivíduo, né? Do olhar para o indivíduo. Eu fico imaginando, Juarez, que a gente está caminhando para que no futuro a gente possa ter o profissional de saúde entendendo de gente, né? Isso, de gente. Não de estômago só, de órgão, nariz, de remédio, da doença, mas lá de que cataloga. gente. Mas de gente, eu acho que isso faz a diferença. O que você está trazendo aí é exatamente isso. Ou seja, você está convidando o indivíduo a ser coadjuvante do processo. Não é ali você está aqui, resolva lá seu problema. Não. Nós somos só uma conexão, nós somos nós damos o caminho, né? E é muito interessante, nós estávamos conversando, eu atendo como pediatra, atendo famílias, né? Então o meu trabalho é um médico de família. E é muito interessante, por exemplo, em pequenas atitudes, a mãe aprender a participar do processo de cura de um filho. A maioria das crianças hoje, quando alguma agressão acontece com elas reagem com o quê? Elas reagem com o aumento de temperatura do corpo. Elas reagem com um fogo interno, com o eu que está ali pedindo para tomar conta daquele corpo. Quando algo invade essas crianças, a febre acontece. E as mamães hoje, elas baseadas nas informações da mídia, elas acabam não entendendo que a febre, por exemplo, é um primeiro remédio que o pequeno dela está tendo e que é um exercício para fazer com que aquele calor que aquela criança está desenvolvendo na hora, está trazendo o eu daquela criança para tomar conta do que está acontecendo. Não mais a mãe com o calor dela humano está dando, mas que ela está participando. E aí fazer o que a bisavó no meio do mato, há 40, 50 anos atrás, fazia, Wallace. Conduzir a febre. Ou seja, usar aquele instrumento que nós temos, daquele médico interior, que a gente não respeita, infelizmente. E isso é um detalhe importante. Hoje a física quântica está trazendo um outro olhar, fazendo com que os terapeutas criem um respeito pelo que acontece. Né? A gente, na área da médica, a gente não tem muito isso. A gente vai atrás de sintomas, cortar, resolver a dor, calar a dor. Ótimo, esse é o resultado propagado. E não é. Aí, por exemplo, no exercício da febre das mães, a gente tem como conduzir essa febre e fazer como a bisavó no meio do mato fazia, sem ter o pediatra a meio metro de distância, sem ter o Dr. Google na frente dela, e como que ela conduzia isso, né? Que maravilha. Você está trazendo algo sensacional, né? Porque a gente sabe que a febre é o organismo agindo, né? É o organismo se defendendo, né? Ou seja, é a inteligência do corpo atuando, né? O processo, tomando conta do processo. Tomando conta, o processo de autocura do corpo agindo. E nessa cultura que a gente ainda tem predominante, eu acho que a gente está mudando, né? Um trabalho como o seu dá uma contribuição importantíssima, né? Ou seja, a febre é algo bom, né? Não é algo para você eliminar, né? É algo bom. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, Juarez, porque certamente essa é uma contribuição que a gente vai poder dar para as pessoas, para as mães, para a família como um todo, né? Mas para as mães que estão ali, às vezes, sofrendo, porque dela entender, né? Que aquilo ali é algo bom que está acontecendo. Isso. E ela precisa apenas lidar de uma forma inteligente. De uma forma inteligente. E tem que entender que aquilo é uma crise e que as crises, elas vêm justamente para haver transformações e melhora. Sim. Então, quando um organismo entra dentro da gente, e na criançada, até os seus 5 anos de idade, o que mais entra neles são os vírus, né? Nós temos bactérias, vírus e fungos, e os vírus é o que mais pegam, eles têm um tropismo pelos vírus. E vírus,
Diferente da bactéria, Wallace, que morre com antibiótico ou que o antibiótico ajuda ao nosso sistema imune matá-lo, na verdade, não é o antibiótico que mata a bactéria, vírus só tem 2 remédios que matam um vírus, ou que anulam a ação dele. Chama-se calor e tempo. E é isso que as mães têm que entender. E existe uma dinâmica. Existem, por exemplo, Wallace, eu costumo passar para as mães, existem 2 momentos da febre. E a mamãe tem que entender o seguinte, que a febre começa na lareira, que é aqui em cima, no hipotálamo que nós temos, e nesse calor que vai começar em cima, justamente porque o vírus só morre com calor e o tempo, que eu preciso me manter 1 a 2 dias aquecido. E se eu não estou aquecido, o corpo vai se aquecer. Essa é a ideia. E a bisavó sabia então que quando a febre começava na cabeça e começava na cabeça, ela iria só terminar a hora que esse calor espalhasse até as extremidades. Por isso que ela ia direto nos pés, ia direto nas mãos, e sabia que a febre, enquanto estivesse gelada as extremidades, a febre ainda, a lareira, continuaria a botar fogo. Porque por condução física, esse calor vai descer até as extremidades. E quando eu mantenho o verão no meu sangue, os soldados trabalham mais rápido. A ciência hoje daí vai acobertar a ação da bisavó, que não tinha ciência, mas tinha sabedoria, que é uma coisa muito mais rica. Ela tinha vivência com os 10, 15 filhos que ela tinha. Então, ela sabia, hoje sabe-se que quando tem um verão do sangue, os meus soldados correm mais rápido e os vírus e bactérias, chegam uma hora, eles param de correr, param de se multiplicar e literalmente morrem torradinhos. Vírus 38, 38,5, bactérias um pouquinho mais alto. Então, quando começa um estado febril, ela ia no pé e na mão. É o primeiro momento da febre. A mão está gelada e o pé está gelado. O que ela fazia? Ela literalmente dizia o seguinte, vamos puxar a febre para o pé. E aí, não sei se você lembra, alguns acham que era uma loucura, ela usava vinagre, álcool, cebola, batata na perna. Isso, quando ela fazia esses emplastros, na verdade não era loucura. Ela usava um elemento como o álcool que tinha no vinagre, que esquenta depois de um tempo tocado. Ou seja, ela criava febre no pé, Wallace, para não precisar a lareira esquentar e botar mais fogo. O que ela fazia? Ela poupava os neurônios que não conseguem trabalhar no calor. Por isso que chega uma altura X ou se sobe muito rápido, a criança faz um curto-circuito e convulsiona. Convulsiona, e aí isso é o maior temor e que a indústria farmacêutica usa para dizer, remedie no início da febre e não deixe os teus soldados trabalhar, mamãe. Só que ela não diz que, na verdade, uma convulsão febril acontece porque sobe muito rápido, que se eu não sei conduzir a febre, e que quando ela teve uma convulsão febril, Wallace, ela não vai ser machucada, quem vai machucar é papai e mamãe. Isso não sou eu que disse, são neurologistas do mundo inteiro. Aí você vai consultar, teve a convulsão, vai consultar com o neurologista vai fazer o eletro, vai fazer os exames, vai dizer, mamãe, provavelmente nunca mais vai ter esse episódio. E realmente às vezes é um episódio na vida que uma criança até 5 anos de idade, quando ainda está com o cérebro imaturo, que ela esquentou a temperatura, ela entra em curto-circuito, e aí dá as crises e que assusta papai e mamãe, machuca papai e mamãe. Então, tiramos o misticismo no sentido de que vai fazer mal, por exemplo, uma convulsão febril e que eu não posso conduzir a febre, não. Hoje, 90% dos meus pacientes não usam mais antitérmicos, eles sabem conduzir a febre, isso é fantástico. Que menos droga, né, Wallace? A gente já basta as drogas... E deixando o corpo trabalhar, deixando o corpo, respeitando. Respeitando o corpo. Então, o primeiro momento da febre, o pé está gelado, a mãe deve esquentar os pés. Vinagre, álcool, cebola não precisa usar mais. A gente tem bolsa de água quente, a gente tem meia do papai de futebol que vem até aqui em cima, a gente tem cobertor para enrolar as pernas e ela faz junto o quê? Resfria a cabeça. Porque aqui está a lareira, eu ajudo a resfriar para não entrar no curto-circuito. Então eu esfrio aqui e eu esquento embaixo. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que a criança vai estabilizar a temperatura e vai transpirar. No que ela transpirou, ela está dizendo, olha, já cumpri o meu primeiro papel, segurei a multiplicação daqueles vírus ou bactérias, e agora o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que manter febre no pé. Porque quanto mais gelado tiver o pé, e esse é o grande segredo, quanto mais estiver gelado os pés, mais vai aumentar a temperatura aqui da lareira, porque a ideia do corpo é manter todo o corpo aquecido. Então o que acontece? Voltou febre dali 6 ou 8 horas, porque é um vírus forte ou uma bactéria forte. O que a mãe faz nessa hora? Ela vai no pé, vai na mão, sente que está quente, cabeça, tudo quente. Aí é o segundo momento da febre, Wallace, nesse momento o que eu faço? Aí sim é o momento que eu posso tirar a roupinha da criança, deixar ela mais à vontade ou até entrar num banho morno para resfriá-la. Se ela passou lá dos seus 38, 38,5 e a criança começa a ficar incomodada. Se ela faz isso nesse momento, Wallace, você tira do banho, a criança fica tranquila. Banho morno, morno para frio. A gente não vai gelar a criança para não dar um choque. Banho morninho.
Um banho morninho mais para frio, de resfriá-la. Frio, e aí, o que acontece é que a maioria das pessoas nos prontos-socorros da vida, os colegas acabam dizendo é o seguinte, tá com febre, tira a roupa. Mas não é assim. Você só vai tirar a roupa no segundo momento da febre. Porque se você resolver tirar a roupa no primeiro momento que o pé e mão estão gelados, Wallace, que é o início do pico febril, e jogou a criança embaixo de um banho morno, ela vai sair do banho gelado, mas logo a lareira vai olhar para baixo e vai dizer o seguinte, ei, eu estava tentando chegar no pé. Você me atrapalhou, o que eu vou fazer agora? Vai fazer aquilo, acho que você tem filhos, né? Vai fazer isso aqui, ó, calafrios. Calafrios, e do calafrio, aí volta a fazer o quê? Aí a lareira diz, poxa, eu tava tentando chegar aos 39, você não me deixou? O que eu vou fazer agora? Ah, eu vou correr lá fora. O tremor é como se eu estivesse correndo. Ou seja, eu vou me esquentar assim, ó. E aí vai 40. Logo depois do banho, a mãe fala, nossa, mas acabei de esfriar a criança. Esfriou no momento errado. Então, sabendo que tem esses dois momentos, respeitando a criança, é claro, você vai poder medicá-la, mas vai usar muito menos as droguinhas, Wallace. E esse é o segredo. Eu costumo dizer para os nossos pacientes que, infelizmente, o supermercado, que tem 100 prateleiras, precisava ter 3 prateleiras, porque as outras 97 é para a gente visitar médico e farmácia, elas já tem muita droga. E ali tendo essas drogas e a gente quimicamente já completamente detonado, essa criançada hoje, você sabe, está nascendo hoje um bebê que nasce, Wallace, se você tirar um cordão umbilical, um sanguinho dela, tu vai ter mais de 200 substâncias tóxicas num bebê que nem entrou no supermercado, foi a mãe que entrou no supermercado. Então, tudo que eu puder evitar de intoxicar essa criança é melhor, né? Que maravilha. Esse dado aí realmente é extraordinário, ou seja, a criança já nasce com um nível, nível de intoxicação alto. Você encontra mais de 200 substâncias hoje nos bebês, você encontra quase 6 metais tóxicos já em bebês recém-nascidos. Então você imagina, eles já nascem com aquele problema maior. Assim, eu costumo dizer que, por exemplo, nas minhas terapias, ou com os pacientes, eles precisam entender que a cura de um processo, até tivemos a oportunidade num TED de falar sobre isso, eu falei do médico do futuro. O médico futuro ele tem que entender que precisa passar por 4 etapas um tratamento humano. Eu preciso trabalhar o corpo físico, 4 etapas, até não é por acaso que nós temos 4 copos, mas são 4 etapas. Nós temos que trabalhar com a desintoxicação e o equilíbrio químico e orgânico do corpo. Ou seja, eu tenho que deixar o reino mineral e a parte física e orgânica e viva de minha agir. Então eu tenho que trabalhar em cima desse físico, mas eu tenho que fazer uma coisa importante, eu tenho que equilibrar as minhas emoções. Você cansa de dizer nas tuas falas, e nós, à medida que nós falamos aqui, eu não estou falando só para você, eu estou falando para o meu fígado, eu estou falando para o meu baço, eu estou falando comigo. E eu estou mexendo na minha configuração atômica e mexendo nisso eu mantenho saúde ou não. Então eu tenho que equilibrar o meu coração. Se eu não equilibro esse meu coração, eu não tenho como adquirir saúde. Você sabe muito bem disso. E muitas vezes as pessoas procuram um médico e o médico não dá o remédio certo para ela, mas ele dá as palavras certas, ele dá o toque certo. Ele dá o apoio, ele dá o abraço, ele dá o olhar e a atenção que ela precisa. E só ali já mudam os spins dela, ali já muda toda a configuração atômica que ela tem, você sabe disso. Então, equilíbrio emocional. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acalmar essas minhas emoções, eu tenho que equilibrá-las. Eu tenho que, fundamentalmente, eu tenho que ter consciência do que está acontecendo comigo. Ou seja, o meu eu tem que tomar consciência do que eu estou passando. Porque, na verdade, você sabe melhor do que eu, o ser humano aprende de 2 maneiras. Ele tem aprendido ou apanhando ou amorosamente conseguindo as coisas, com essa vibração magnética do amor. E a dor vem para ensinar você a ter que ter algumas consciências de fatos que aconteceram. E se você não transforma e não muda a tua vida, na antroposofia é muito interessante. Eu vi essa tua última fala, onde você fala das moléculas de emoção, e eu achei fantástico porque o ser humano, quando ele pensa em algo, ele sente aquele algo e ele faz aquele algo, ele está em coerência, ou seja, ele está ressonando no melhor dos campos. E quando ele está fazendo esses 3 atos, ele ali sim está presente e ali ele está tomando conta da vida dele. Ele não está deixando com que
a atmosfera, o ambiente de fora, e a epigenética vem dizer que, meu Deus, a atmosfera e o ambiente de fora é muito importante na tua vida, na nossa vida. Então, assim, quando a gente chega nesse momento e a gente consegue perceber que tem que haver essa coerência, esse equilíbrio, e ele tem que tomar consciência do porquê que ele está tendo aquela gastrite, do porquê que ele está tendo teve aquele infarto, porquê que ele teve aquele refluxo, aquele quadro, aí ele começa a mudar padrões. Vai mudar a alimentação, vai mudar a atividade, vai mudar a relação dele com o outro e com ele mesmo. Que maravilha. Eu estava lembrando aqui do trabalho do Dr. Herbert Benson, lá de Harvard, não sei se você conhece. Ele trabalha com efeito. Ele é um pesquisador do efeito placebo, que ele chama do bem-estar evocado, né? Ótimo. E ele mostra que alguns medicamentos que foram tirados de circulação, até pela própria indústria farmacêutica, porque foi comprovado que tinha nenhum princípio ativo, eles chegavam a curar de 70% a 90%. E aí ele disse, mas o que está acontecendo aí? E aí ele vai pesquisar e mostra a importância da relação médico-paciente. Então era exatamente esse médico que ouve, esse médico que apoia, esse médico que toca, né? E aí ele mostra que só o indivíduo marcou a consulta antes de ir para o médico, no dia anterior, o sistema imunológico dele, ou seja, já começou a se curar. Então já começa ali. Então eu fico imaginando, Juarez, isso aí que esse trabalho que você está fazendo, essa medicina do futuro necessariamente vai passar por uma nova formação, né? Vai. Esse médico ele precisa realmente saber o que é o ser humano, né? As escolas precisam mudar. Assim como as escolas, eu atuo com crianças, assim como a escola hoje precisa mudar também, a atuação, com a criança, a escola com a criança e com a família tem que ser completamente mudada. Não tem como uma criança hoje, que eu costumo chamar filhos da luz, umas crianças que estão justamente conectadas, estão ligadas, que estão crescendo os primeiros 7 anos de vida, trabalhando muito o intelecto, o que é muito ruim, porque a gente sabe que até os 7 anos de vida, o corpo físico é que está sendo amadurecido, Wallace, e aquela casa está sendo construída, e aí o que está acontecendo hoje com as crianças? Estão botando, os caras que estão construindo aqui essa casa, estão botando para morar já, e para fazer atividades, ou seja, essa criança não está sendo respeitada, e as escolas não trazem possibilidades para que isso aconteça. A criança tem que brincar, a criança literalmente tem que brincar, não aos 3, 4 anos de idade, aprender uma língua ou mexer em computador. E dentro da nossa faculdade, infelizmente, que ainda é conduzida pela indústria, infelizmente, na verdade, o ser humano vai um tempo para ir mexendo nessas estruturas que estão aí, né? A gente vê isso em vários níveis, né? Isso é uma questão política, né? Sim. Mas eu, assim, torço, nós já temos lá, vai numa clínica Mayo lá nos Estados Unidos, eles já meditam com o paciente. Quer dizer, então, eu fico assim, torcendo para que isso que é feito lá fora, e que a gente costuma copiar muitas coisas lá de fora, que seja bem copiado e que entre nas faculdades aqui, para que os colegas já saiam da faculdade e não tenham que fazer como eu. Eu cheguei no meu 2º ano de vida, segundo ano de faculdade, me decepcionei com a faculdade, eu já estava quase desistindo de fazer medicina. Eu vou dizer para você que é um dom que eu tenho, que eu ia me desperdiçar. E aí o que eu fiz? Caiu esse livro, Nada é por Acaso na Vida, uma hora se caiu um livro de natureza humana diferente do que me diziam, eu falei, opa, esse é o caminho, e continuei minha jornada. Que maravilha. Então isso é uma nova perspectiva, né, Juarez, que a gente vislumbra exatamente desse profissional capaz de olhar para o indivíduo como um todo, porque o que está acontecendo é que o médico está sofrendo muito, está adoecendo muito também, né? O médico? O médico está adoecendo muito, né? Eu vendo as estatísticas. Que mais adoece? Eu fiz uma entrevista com o Lai Ribeiro, e aí eu dizendo para ele, Lai, o médico, eu tinha uma pesquisa dos Estados Unidos, morre 20 anos antes do que a população normal. E aqui no Brasil também. A média de vida do médico é 20 anos abaixo da população. Então isso é uma denúncia de que o sistema está... E olha só que... Está adoecendo, o cuidador está doente. O cuidador. E assim é um detalhe bem importante que você traz isso, porque o que nós temos que fazer? O paciente tem que perceber o seguinte, não tem como um médico, assim, ó, se o médico não se cuida, se o médico não faz o que ele prega, ou se ele não entra nessa consciência e modifica as ações dele também, ele não tem como repassar isso. Eu não consigo repassar para alguém. Como o tratamento médico hoje ele é muito limitado aos sintomas, os médicos não estavam fazendo mais isso. Então você pegava um cardiologista com uma barriga desse tamanho, com um cinzeiro escondido atrás do coisa, quer dizer, não adianta nada. Você não vai ter, inclusive, você não vai ter um efeito em cima desse paciente. Então, assim, nós médicos, a gente não dorme direito, a gente tem uma carga de trabalho muito grande,
né? A suprarrenal trabalha sempre espremida, jorrando cortisol. O sono, que é o primeiro remédio, você vai perguntar assim, Juarez, qual que é o melhor remédio que nós podemos ter para uma vida, para um filho, é o sono ideal. Então, quer dizer, nós não temos isso tudo, não tem como a gente, aguentar tanto tempo, né? E ainda mais se você usa a metodologia também de medicalizar-se, né? Se tu quando aí vai lá, se medicaliza, né? Não, você está com a caixa de remédio, eu costumo brincar, eu falo assim, a gente tem que entender que esse mundo moderno, com as suas praticidades, com a fast life que a gente está tendo que ter, isso está detonando com a gente. O bisavô levou 90 anos para começar a tomar remédio. Um bisavô que caminhava, que comia da terra. Os nossos avós já não, os nossos avós já aos 80, por aí, começaram a ser medicalizados e começar a carregar as caixinhas de remédios, porque eles já começaram a ter um carro, eles começaram a não comer só da horta. Na porta daquela mercearia grande, ele já encontrou um carinha de uma indústria de agrotóxicos dizendo, olha, esses 10 tomates que você está trazendo para cá pode virar 100, porque você não usa um pozinho lá, não usa um veneninho, e isso veio vindo, e de lá para cá, esse nosso órgão maior, que eu costumo dizer que é o órgão principal assim para manter a saúde, que é o fígado nosso, é ele que é o que digere os venenos, por exemplo. É por isso que eu insisto, eu perco horas lá com os pacientes falando sobre comida, porque realmente é no supermercado sim. Que define-se muita coisa, define o futuro dessa família e dessa criança. Sim. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Que bom que a gente está tendo espaço para falar sobre isso. Claro. Né? Eu vejo que tu caminha muito batalhando para a consciência. Né? Eu acho que o teu papel é fundamental trazer essa consciência, não só do universo quântico, mas trazendo consciência, falando de saúde, chegando chegando na pessoa que não ia ter um acesso a você. Esses canais de comunicação hoje que a gente tem, essa internet, tudo isso é fantástico. A gente tem que usar para o bem e usar de uma maneira bem adequada. Sim. Né? A internet hoje possibilita a gente falar para o mundo, né? Então isso é maravilhoso. Gostaria que você abordasse outro dado também, Juarez, você falou aí dessas crianças, né? E a gente está num momento onde está surgindo uma nova geração de crianças que está sendo silenciada com a Ritalina, né? O consumo de Ritalina no Brasil deu um salto gigantesco de quase 1000% nos últimos anos, né? Nossa, demais. E eu gostaria que você falasse um pouco disso aí também, porque certamente a mãe, o pai que está ouvindo vai poder entender a importância de você lidar com a criança de uma outra forma. E de saber o que está acontecendo. O que a gente pega hoje no consultório muito, eu trabalho com a pediatria. Você pega crianças que já uma professora na escola induz que essa criança não para dentro de uma sala de aula, que ela não obedece e tu vê, por incrível que pareça, metade dessas crianças, quando chega em consulta, a gente vai conversar, o que falta, na verdade, para essa criança, chama-se limite. Chama-se papai e mamãe dentro de casa, coisa que não tem mais. Hoje papai e mamãe terceirizou papai e mamãe para a escola. E o que acontece? Uma professora não tem como cuidar de 30, nem educar e nem dar calor humano para 10, 15, 20 criancinhas. E o que nós estamos fazendo? Então nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos colocando eles na escola. A escola que infelizmente está fazendo aquele caminho que eu falei para você, é interessante, eu chego para as mães e pergunto, a primeira coisa que eu pergunto para elas assim, me descreve o seu filho. Né? Quem é o seu filho? A primeira frase que elas dizem qual é? Meu filho é inteligente, Juarez. Essa é, assim, 90%, assim, a pérola que elas trazem. A preocupação delas é a inteligência de um filho. Pois aí, no final da consulta, elas acabam tendo a noção de que um filho até 7 anos de idade, ele não tem que ser inteligente. Ele tem que ser vivo. Ele tem que ser ativo. Ele tem que ser saudável corporalmente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que essas mamães... A gente está botando eles na escola, num sistema de escola que faz com que... Tu imagina uma criança que nasce hoje apertando botões. Ela chega na escola, na creche, uma criança, ela já chegou com 3.000 horas de televisão assistidas, ok? 3.000 horas de televisão assistida, Wallace. A professora parada, num quadro de pedra, com uma pedra na mão, começa a escrever no quadro assim, o pato é amarelo. Eles levantam e dizem assim, professora, leve-me ao seu líder, professora. O pato é amarelo, só no sul da França tem 8 tipos de pato amarelo, professora. Ou seja, a informação não é o problema para elas. Sabe o que está acontecendo? Acontecendo que, como elas têm um tablet na mão, uma telinha que fica rodando, você sabe o pulso que tem uma televisão ou um monitor, né, de carga elétrica. O time que tem de troca de matérias, de sinais que tem naquela telinha. Tu vê, a nossa época, quanto tempo nós prestávamos atenção numa sala de aula?
Nós chegávamos às nossas aulas a ter 40, 50 minutos a nossa aula. E por incrível que pareça, a gente até ficava sentado escutando o que elas falavam, os professores. Hoje, Wallace, mas era outra dinâmica, né? Então, e você sabe qual que é o time hoje de uma criança? O time dela é no máximo 6 minutos de concentração. 6 minutos, era 45, foi para 6. Como assim 6? É simplesmente, chega em casa, liga aquela telinha colorida e cronometra. O programa ele tem 6 minutos, intervalo de 2. 6 minutos, intervalo de 1,5, 2. 6 minutos. E nós fomos crescendo, o cérebro já entrou naquele time. Ele entrou nesse time. E aí uma criança que tem esse time, e que tem aquele time, e que tem aquele ciclone de informações em minutinhos, vai parar para escutar uma professora escrevendo no quadro negro uma matéria que para ela é chata e que ela muitas vezes nem interessa, você não direciona para um conhecimento. Como é que ela vai parar? Não vai parar a criança. Aí a professora olha para lá e fala assim, meu Deus, aquela criança não para. Quem sabe uma Ritalina, quem sabe um primo da cocaína, quem sabe não faça um... Vamos engessar essa criança. Engessar a criança. Vamos engessar. Engessa essa criança, mamãe faceira, papai faceiro, professora faceira. A criança vai se concentrar. Mas, na verdade, a concentração é porque falta interesse. Falta a escola levar para campo, levar para o meio do mato, como tem várias escolas no planeta inteiro. A escola Waldorf é a melhor escola do planeta. Sim. Uma das melhores escolas, você sabe. No Vale do Silício, Wallace, você sabe, a escola que mais bomba, sabe qual é? Lá naquele vale onde os bambãs da tecnologia fazem fila para botar o filho, sabe onde é que é? É uma escola Waldorf. Isso já saiu na Time, já saiu em várias matérias. É extraordinário. Até 9 anos de idade, essa criança não toca em nada eletrônico. Como é que os caras que criam isso têm essa noção? Eles sabem que é veneno. Eles sabem que é veneno. É como um produtor de leite de caixinha lá que eu atendi esses dias no consultório. Eu fiz uma pergunta no final, além de perguntar o que tinha lá dentro daquela caixinha, eu perguntei, a sua família toma esse leite? Ele parou um minuto, olhou para mim e disse, não, Juarez, esse aqui ele não toma. E ele produz o leite, ele vende o leite. Nossa. Então, sabe, nós estamos nesse patamar. Então, a Ritalina é uma maneira de fácil, sabe aquela... É a fast life. É a fast life. Como é que eu vou... Eu vou mudar a escola? Putz, isso vai dar trabalho. É mais fácil eu engessar essa criança. E vai lá e dá a Ritalina. É a parte mais frágil, né? E não observa o quê? A falta de limite, que isso é outro detalhe. Tem a criança lá rodando no consultório, tá quase quebrando o consultório no meio, e a mãe passou 40 minutos que não disse assim, filho, isso aí não é teu, não pegue. Uma mãe que faz isso, como é que uma professora vai fazer isso? Fique quieto, meu querido. Como é que o modelo que ela tem, o modelo que essa criança tem, para seguir e que vai dar o padrão, vai dar a frequência que ela vai ter que agir no mundo. Como é que ela lá fora ela só vai dar problema. E ela vai começar a ser medicada no início de vida. As drogas já estão começando ali, entendeu? Aí você fica preocupado com a maconha, com a coisa. Não, ali já está começando as coisas. Já tem uma droga legalizada. Já tem uma legalizada ali. Poderosa, né? Poderosa. Olha, você está trazendo 2 aspectos fantásticos aí que estão por trás, eu acredito, de muitos problemas sociais que a gente vive, de muitas doenças, que é exatamente essa relação do pai com o filho, né? Porque eu acho que fica imaginando quando um filho chega no médico, é importante você olhar para os pais primeiro, né? Olhar para exatamente qual sistema que ele está, né? Eu costumo dizer o seguinte, até uma metáfora que eu uso, a casinha dele está sendo construída, dessa criança, e ela, até os seus 7 anos de idade, a maioria das doenças que ela vai ter são as heranças dos pais e avós que ela está literalmente pondo para fora. Ou seja, ela dentro daquela casinha, ela até os 7 anos, ela vai manter a cama do pai, a torneira do vô, o chuveiro da mãe. E à medida que vai crescendo e ela vai entrando nas crises e falando, poxa, esse chuveiro já não é legal, eu não gosto dele. Ela bota lá para fora, no jardim, vende ou dá e começa a construir a dela. Ou seja, a individualidade está sendo conquistada. E sabe o que acontece com a gente? Se a gente não tem uma individualidade conquistada, o maior sistema que coordena a minha saúde, chama-se um deles, sistema imunológico, ele se detona. E hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje em dia, o movimento que se faz é para a gente, literalmente, a gente só nutre a nossa alma. A gente vive de desejos, não vive de ideias e percepções e convicções. E aí a gente, nutrindo essa alminha, a gente acaba perdendo a individualidade. Porque daí essa é a ideia da indústria. A televisão quer que a gente vista a mesma calça,
como o mesmo lanche, faça a mesma coisa, entendeu? Porque aí eu perco a minha... Tudo padronizado. E aí eu perdi minha individualidade, meu sistema imunológico já não vai mais saber o que é meu e o que não é meu. Entrou em mim aqui, ou eu reajo demais e viro um alérgico, um hiperérgico, ou eu reajo de menos. Então, hoje em dia, por exemplo, o que está acontecendo no ser humano? Estamos perdendo a individualidade. Não é à toa que as grandes doenças que mais pegam são as imunológicas. Ou você chegou a ponto de ter AIDS, ausência total de reação, ou chegar a uma hiperreatividade. Hoje a criançada, 70% está nascendo alérgico. Então, assim, tem que ter esse olhar. Sem falar das doenças autoimunes, né? Que é o corpo atacando, não reconhecendo. Que é essa bagunça. Hoje, a maioria das doenças que a gente pega, inclusive crônicas, tem, né, um aspecto autoimune aí presente. E o que significa um aspecto autoimune? Significa o seguinte: primeira coisa que eu tenho que fazer com esse paciente que tem uma doença autoimune é fazer ele saber quem ele é. Aí começa o tratamento. É a primeira coisa, é costurar e fazer ele... Que é incrível, né? Você senta com os pacientes e tem que perguntar para eles: me descreve você, quem você é. Tem paciente que só falta levantar e dizer: Juarez, posso ir para casa, pensar uns 3 anos, eu volto aqui para dizer para você quem eu sou? E aí o que acontece? Se ele não souber quem ele é, ele não vai saber reconhecer nada dele. Isso, você sabe isso. Se eu não sei quem eu sou, isso vai refletir lá no meu sistema, vai refletir no meu baço, vai refletir no meu fígado, vai refletir em tudo. E isso nós já sabemos, Wallace. A física quântica, a mecânica quântica, já vem mostrando esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que está mais do que na hora da gente acordar para essas coisas, né? Com certeza. Perfeito, Juarez. Para a gente finalizar esse nosso encontro aqui, eu acho que daria para a gente passar a noite aqui conversando. Seria ótimo. Perfeito. Eu gostaria só de concluir, né? Você trouxe 3 pontos aí que me parece que está por trás de todo esse processo de adoecimento, né, que a gente vive da humanidade, né? Que é essa desconexão do indivíduo consigo mesmo, com a sua missão, né? Isso. Que leva ao corpo a atacar a si próprio, né? Você tem também o sistema educacional, que está desconectado também desse novo ser que está dentro de uma nova cultura, né? E a família também que está se perdendo, que não sabe dar limite, transferiu esse limite. E aí a gente termina que a criança, o adulto vai adoecer e vai simplesmente anular o sintoma, né? E deixar de olhar para si próprio e continuar fazendo tudo que sempre fez, né? Isso. Gostaria que você finalizasse falando sobre esses aspectos. Wallace, assim, me assusta quando a cada mês a gente começa a observar ao redor de casa que nasce uma farmácia na frente, nasce 100 metros à direita, começa a nascer 100 metros à esquerda, e o pessoal diz, atrás também 100 metros, dali próximo mês, e aí diz, não, porque nós estamos melhorando nossa qualidade de vida, o ser humano vai durar mais tempo e tal, vai durar manco, vai durar visitando, não só a escola e tal, mas visitando essas farmácias. Então, a gente precisa fazer essa mudança. Eu costumo dizer que, assim, nós, terapeutas, médicos, temos um papel muito grande no sentido pedagógico. Wallace, a palavra doutor, ela vem de docere. Docere significa professor, aquele que ensina, vem de docente. Então, assim, o médico, na verdade, ele tem que ter esse papel de fazer com que essa pessoa tome consciência do que acontece na vida dela, mude essas frequências emocionais, magnéticas que ela tem, atue cuidando da alimentação e praticando atividades físicas e cuidando do físico dela, para que ela siga bem, saudável e mais tempo convivendo com a família, convivendo com os filhos e com quem está ao redor. Então, eu acho que a gente precisa acordar para esse tipo de coisa e que bom termos um espaço para poder estar falando sobre isso, Wallace. Maravilha. Então, gente, está aí um recado maravilhoso, que vocês possam absorver esse conhecimento e pôr em prática, né? Nós estamos num momento de convidar cada um de vocês que estão participando desse congresso a ver os inúmeros exemplos que a gente está trazendo aqui de profissionais de saúde que estão saindo da caixinha, que estão exatamente possibilitando um olhar mais amplo, um olhar para você, para o indivíduo que é você como um todo, né? Não só para a sua dor, não só para o sintoma da sua doença. Então, perceba esses sinais e comece a pôr em prática, que certamente você vai poder sair dessa cultura da doença, entrar numa cultura do cuidado, e de reconexão com você, que é o ser humano integral, que é exatamente a proposta desse trabalho. Juarez, muito obrigado. Obrigado, Foi um imenso prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.